Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra do CELI, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, né? O nosso amado CELI. Eu me chamo Vera, faço parte do grupo de palestrantes dessa amada casa e através sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, nós todos envolvidos agora com a espiritualidade amiga, que nos guia, nos orienta e nos ama. Que possamos nesse momento sentir, então, esse amor junto de nós, que o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus também nos guiem. Assim, vamos falar hoje sobre o capítulo 13 do Evangelho. E correlacionar ele, o porquê que esse capítulo pode, meus irmãos, nos trazer uma harmonia conosco. O capítulo 13 falando da caridade. E nós sabemos que a bandeira da nossa amada doutrina é fora da caridade, não há salvação. Então, esse capítulo 13, que se intitula Que a sua mão esquerda não saiba o que faça a mão direita, ele tem esse apelo, né, da caridade. Vamos ler lá sobre o que Mateus escreveu sobre fazer o bem sem ostentação. Tomem cuidado para não fazerem suas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde como faziam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam uma recompensa. Quando derem uma esmola, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Então, essa parte de Mateus, ela é muito linda. Ela faz nos refletir sobre a esmola, sobre a caridade. E aí nós fomos no Livro dos Espíritos buscar essa base. O que Kardec trouxe para nós? E na questão 888 do Livro dos Espíritos, são duas, 888 e 888A. O que ele fala de esmola? Então pergunta-se o que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. O homem embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Isso está nessa questão 888. Aí na questão A, pergunta então, não é reprovado a esmola? Ele disse, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro, né, desse humilde necessitado, sem esperar que ele lhe estenda a mão, ou seja, aqui no Livro dos Espíritos, que nós, como sociedade,
uma sociedade que se baseia na lei de Deus, e essa lei de Deus que está, segundo o Livro dos Espíritos, também na nossa consciência, né? A lei natural, a lei de Deus está junto de nós. Então, se nós participando de uma sociedade, segundo o Livro dos Espíritos, essa sociedade deve prover, e nós, como membros dessa sociedade, devemos prover aos mais fracos. Esse capítulo, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, ele vem fazer um convite para que possamos trabalhar dentro de nós, no nosso dia a dia, junto da sociedade, junto dos nossos irmãos, essa prática de poder fazer o bem. Não, meus irmãos, somente de uma forma material, porque a esmola, ela, segundo a doutrina espírita, ela abrange todo um outro entendimento, né, da parte moral, perdoar, amar, desenvolver esses sentimentos dentro de nós. Então, com base nessas orientações do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo Mateus, nós, segundo Chico Xavier, nós temos todas as instruções, e é verdade. O Livro dos Espíritos nos orienta em todos os aspectos. O Evangelho é segundo o Espiritismo também. Então, segundo Chico, nós temos todas as orientações. Nós temos na nossa consciência, né, as leis de Deus. E por que, então, não praticar? Então, segundo Chico, todas essas instruções faltam intérpretes, né? Intérpretes, podemos falar de atores, né? Que são intérpretes. Atores, então, eles fazem então a sua atuação num palco, né? Mas representando uma arte. E nós somos atores nos palcos da vida. Então, esse evangelho vem falar que nós não precisamos fazer uma atuação, tá, nos palcos da vida, no nosso dia a dia. Que nós possamos ser intérpretes de Jesus, do Evangelho, mas de uma maneira do bem, de uma maneira leve, porque é dando que se recebe. Então, como é que nós vamos ligar a caridade com a harmonia conosco mesmo? Porque se é dando, né, a gente fica muito gratificado. E se aqui no Evangelho fala que aquele que faz ostentação quando faz a sua doação, né, ou até quando perdoa, ele não está sendo humilde. E quando nós fazemos o bem sem ostentação, Deus está junto de nós. E isto vem nos trazer esse equilíbrio, né, essa harmonia conosco mesmo, porque isso nos faz bem. Isso está nos ligando exatamente à lei de Deus, à lei natural que está junto de nós. E aí nós vamos sentir essa harmonia junto de nós. Então, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito, né? E ocultar a mão que dá, né, é mais ainda. Tem uma história que conta que um jovem que era bem abastado, com bastante recursos, procura um pastor, uma pessoa mais sábia, e falando que ele não era feliz. Se ele poderia orientá-lo, ajudá-lo. Então ele pede que ele chegue perto de uma janela e, através do vidro da janela, pede para ele dizer o que ele estava enxergando. E ele falou que estava enxergando, então, algumas pessoas andando, uma pessoa pedindo, né, uma esmola, e ok. E aí ele tirou ele da janela, daquele vidro, e pediu, então, colocou ele na frente de um espelho. E
e pediu para ele dizer então o que ele também estava enxergando. E ele disse que ele estava enxergando a si mesmo. E aí esse sábio disse para ele que os vidros eram iguais, tá? O vidro da janela e o vidro do espelho. Porém que o espelho tinha essa película essa lâmina de prata, tá? E que essa lâmina de prata faz que ele só se enxergasse a si mesmo. E assim é conosco, porque o nosso egoísmo, as nossas mazelas, coisas que não nos permitem, que for como simbolizado por essa lâmina de prata, como no espelho, nos impedem de fazer a caridade, nos impedem de trabalhar como uma sociedade, como está nessa questão 888 do Livro dos Espíritos, e de trabalharmos com as leis de Deus, de sabermos que nós temos essa missão de se desenvolver como sociedade e ali está auxiliando. E auxiliar, meu irmão, muitas vezes, se nós não temos recursos, nós podemos trabalhar o perdão, nós podemos trabalhar o amor, nós podemos abraçar alguém, tá? Nós podemos sorrir para alguém, dar um bom dia, ouvir alguém. E muitas vezes ouvir alguém é muito importante, segurar aquela informação conosco, né? Não passar adiante, ter a caridade de ouvir e não passar adiante. Isso é muito importante. E tudo isso, e todo esse sentimento, quando nós pegamos o hábito de trabalhar isso juntos de nós trazemos essa harmonia para a nossa vida. Quando nós colocarmos a questão 888 de trabalhando essa lei de Deus, trabalhando esses sentimentos e sabendo, tirando essa lâmina de prata do nosso não entendimento como sociedade, nós vamos estar melhorando. E essa melhora, segundo Jesus, essa melhora é esse sentimento de grande harmonia. Então, que nós possamos pensar, né, nesse capítulo, que a sua mão esquerda não saiba, né, que é uma grande caridade o que essa mão direita está fazendo. Que a gente possa ter esse entendimento e aplicar isso como sociedade, nas nossas famílias, dos nossos trabalhos. E aí, isso vai nos trazer uma vida mais leve, né? Um sentimento de muita harmonia e de muita paz. É assim que o Mestre nos diz que a nossa felicidade está na nossa paz. Não somente nos bens materiais, mas que a gente possa desenvolver essa caridade, porque fora da caridade não há salvação. E é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Tá? Então, que possamos então pensar nisso. E essa semana possamos levar aos nossos irmãos o nosso amor, o nosso entendimento, o nosso abraço. Vamos estar aí fazendo aquilo que o Mestre nos ensina nesse capítulo. Espero que todos estejam bem, estou muito feliz por estar aqui junto de vocês nesses canais e que possamos, né, logo estar juntos pessoalmente. Que assim seja. Muito obrigada.